Dois jogadores do Santos que, na minha opinião, vieram para ser titulares. Aliás, um já estava aí, né? Um já é titular do Santos desde o ano passado. E o outro vem para ser titular na teoria. Esses dois jogadores não poderão participar da estreia do time no Campeonato Paulista, dia 20, né, contra o Botafogo, lá em Ribeirão Preto. Um deles é o capitão Rincon, está fora da partida contra o Botafogo, só deve retornar ao time na segunda rodada do Campeonato Paulista, e o outro é o Jorge. O Jorge também não terá condições de participar da primeira rodada do Campeonato Paulista. Isso para falar de jogadores que são aí cotados para serem titulares, né? A gente está falando cotados porque o Santos está sofrendo aí uma enorme reformulação, novo técnico, novos jogadores. Então, muitos jogadores que eram titulares podem perder a posição, se bem que eu acho que o Rincon vai continuar como titular. Mas Rincon e Jorge, que veio, na teoria, para ser titular, não vão poder participar da estreia. Por que, Wagner? Por que não jogam? Pô, já se machucaram? Não. Ninguém se machucou. Eles estão fazendo a pré-temporada normalmente, só que eles estão fazendo um trabalho específico. O Jorge precisa recuperar condicionamento físico, ele está num nível um pouco abaixo dos demais, por isso que ele está com um processo atrasado dentro da pré-temporada. Não é nada sério, só que ele não está no nível físico dos outros. Então, ele está num processo abaixo. E o Rincon, completando aqui do Jorge, ele está no processo abaixo, vai precisar de mais tempo para poder começar a jogar. Não joga a estreia, informação que eu trago aqui para vocês em primeira mão. O Rincon, qual é o problema do Rincon? O Rincon, gente, vocês lembram que ele ficou de fora da equipe, né? Teve problema muscular, coxa, né? Se eu não me engano, era coxa, é isso mesmo. Na coxa, ele vinha fazendo um trabalho já desde o ano passado, porém, vocês lembram, ele foi forçado, né? Colocado ali no sacrifício na partida contra o Fortaleza, ele não tinha condição de jogo, e isso deu ali uma piorada na situação dele. Portanto, agora, até por uma questão de cautela, a comissão técnica do Santos, o novo departamento médico do Santos, vai fazer um trabalho especial nele para reequilíbrio muscular, fortalecimento muscular, para que ele volte inteiro e não corra nenhum risco mais de sofrer lesão por conta do problema que ele teve no ano passado, problema muscular na coxa. Se eu não me engano, foi coxa esquerda, gente. Eu posso estar enganado aqui, mas ele teve um problema muscular, se eu não me engano, foi na coxa esquerda. Enfim, o fato é que ele não terá condições, não está sendo preparado para esse jogo contra o Botafogo. Até porque nem o Jorge, nem o Tomás têm participado dos treinamentos. O Santos já faz treinamentos com bola. E eles estão fazendo um trabalho, como eu já disse aqui, específico. Tanto o Tomás Rincon quanto o Jorge. Então, eles não jogam o primeiro jogo, tá? Outro jogador que está fora e vai demorar um pouquinho mais ainda para retornar é o Jair. O garoto Jair, zagueiro, ele vai ficar ainda, pelo menos, pelo que eu entendi, pelo que me informaram, uns 2 ou 3 jogos de fora, fazendo um trabalho aí para voltar realmente inteiro e não correr risco de lesão. Vocês lembram que ele ficou no banco vários jogos, né, na reta final do Campeonato Brasileiro, até porque o Santos tinha uma carência de zagueiros, e ele entrou em alguns jogos, mas muito pouco, porque a comissão técnica, aquela comissão técnica, antes encabeçada pelo Marcelo Fernandes e todo o departamento médico do Santos, já tinha essa preocupação, né, de que ele pudesse sofrer uma lesão maior. Todo mundo sabe que o Jair passou aí a temporada inteira se recuperando de uma lesão de cruzado de joelho, que é uma contusão. Ele passou por cirurgia muito grave, muito séria, um processo longo de recuperação. Então não querem arriscar com o Jair e vão colocá-lo para jogar somente quando ele estiver 100%. Então o Jair, desses que ainda não estão treinando, né, normalmente, deve ser o último a voltar, né? O Tomás Rincon e o Jorge, possivelmente já para a segunda rodada do Campeonato Paulista, e o Jair
um pouquinho mais, terceira, quarta rodada, vai fazer um trabalho aí forte para fortalecer a musculatura do joelho, o joelho que ele operou, para reequilibrar a musculatura, ganhar condicionamento, e aí sim, né, quando ele estiver 100% pronto, ele vai ser colocado à disposição do técnico Carille. Então, para esse jogo, né, dos titulares considerados titulares, pelo menos na teoria, né, até agora tudo é teoria, a temporada não começou para o Santos ainda, Tomás Rincon e Jorge não participam do jogo contra o Botafogo, Jair, que seria, né, todo mundo sabe, imagina que iria começar a temporada como reserva, deve demorar um pouquinho mais de 3 a 4 jogos para poder ficar à disposição do técnico Fábio Carille. Tá certo? Então é isso, gente. Esses dois jogadores estão fora, né? Dois jogadores que seriam aí titulares estão fora desse jogo contra o Botafogo. Eu imagino que o titular para esse jogo de estreia no Campeonato Paulista deva ser o Felipe Jonathan. Deve ser titular já nesse jogo treino aí, deve começar como titular. O Felipe Jonathan vem treinando aí normalmente, está treinando normalmente, ele já vinha aí de um trabalho de recuperação, também ele que passou aí, né, um bom tempo fora do time por conta também de uma cirurgia de joelho. Ele já estava aí clinicamente totalmente recuperado, já estava no processo de transição para o campo, já estava trabalhando no campo desde o ano passado e agora está no mesmo nível dos outros, vai jogar normalmente, pode começar aí a temporada normalmente, deve começar a temporada como titular, já que o Jorge está fora do jogo de estreia. A zaga deve ser Joaquim e Gil, Adelan, Felipe Jonathan do lado esquerdo, Adelan do lado direito, Felipe Jonathan do lado esquerdo, João Paulo no gol, e aí no lugar do Tomás Rincon, provavelmente o jogador que vai participar da estreia, né, que será titular, deve ser o João Schmidt, que já está treinando normalmente também. Nonato é outra possibilidade. Pituca completa ali a dupla de volantes, titularíssimo, está muito bem, está voando o Pituca. Quem mais? E aí, do meio de campo, né, para frente, do meia para frente, tem aí as possibilidades. Juliano hoje é o principal candidato a começar a temporada como titular. Guilherme também tem ótimas chances de ser titular. Pedrinho. William Bigode é um dos jogadores que está surpreendendo nos treinamentos, está muito bem, sendo muito elogiado nos treinamentos físicos e com bola. E na frente, o Morelos deve ganhar aí a primeira oportunidade como titular nesse jogo contra o Botafogo, se tudo correr bem até o jogo contra o Botafogo. O Morelos, né? Se não houver nenhuma novidade até lá, deve ser o titular. O Furque vai continuar como opção. Então, o Santos já vai aí se desenhando para esse início de temporada. Para o jogo treino agora, o time deve ser esse mesmo, esse jogo treino de sábado na Vila Belmiro, com portões fechados contra o Oeste de Barueri. O time deve ter essa formação mesmo, com João Paulo, Aderlan, né, uma linha de 4, Aderlan, Joaquim, Gil. Outro jogador que tem se destacado nos treinos, muito elogiado nos treinos, pessoal impressionado com a condição física dele. E olha que o Gil chegou depois, né? Ele chegou na segunda-feira, a pré-temporada começou no sábado, ele só chegou na segunda. Então, Gil e Felipe Jonathan completando aí a primeira linha de 4, aí no meio de campo, 2 volantes, Pituca e João Schmidt, ou Nonato, e aí na frente 3 jogadores, né, de meio, pode ser o Guilherme, o Juliano e o Pedrinho, ou talvez o Otero, né, em alguma posição aí, talvez no lugar do Juliano, se bem que o Juliano é hoje o mais cotado a ser titular, e na frente o Morelos, essa formação aí no 4-2-3-1, que é a formação preferida do Fábio Carille. E é uma formação que pode variar para um 4-3-3, né, porque Pedrinho e Guilherme são jogadores de beirada, são atacantes de beirada, né? Então pode variar para um 4-3-3. Esta deve ser a formação inicial do Santos para o jogo treino contra o Oeste e também para o Campeonato Paulista, para a estreia do Santos no Campeonato Paulista contra o Botafogo.